Você sabia que a qualidade dos seus pensamentos pode definir a cor da sua alma? Segundo a filosofia estoica, não são os acontecimentos externos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos e reagimos a eles. Cada pensamento que você alimenta atua como uma tinta que vai colorindo a sua percepção do mundo e, consequentemente, a sua realidade interior. Se você se deixar dominar por emoções negativas como raiva, medo ou inveja, sua alma se torna turvada e desequilibrada. Porém, quando escolhe cultivar virtude, sabedoria e tranquilidade, a sua mente se ilumina, trazendo paz e clareza à sua vida. No vídeo de hoje, vamos explorar essa poderosa ideia estoica e entender como a mente tem o poder de moldar a nossa experiência de vida. Vou mostrar a você como os estoicos nos ensinam a ter controle sobre nossos pensamentos, a dominar nossas emoções e a alcançar uma paz interior que nada pode abalar. Cada detalhe deste vídeo é uma oportunidade para você transformar sua maneira de pensar e assim transformar sua vida. Portanto, fique atento a cada conceito que será compartilhado aqui. Aprofundar-se nessas ideias pode ser o primeiro passo para você conquistar o equilíbrio emocional e a verdadeira liberdade interior. Não perca essa chance de aprender como moldar a sua alma com as cores da sabedoria. Continue assistindo e descubra como dar o próximo passo rumo à sua transformação. A cor da alma, o poder transformador dos pensamentos. A alma humana, em sua origem, é um vazio não contaminado, uma tela imaculada pronta para ser pintada pelas tintas de nossos pensamentos. Se observarmos com atenção, veremos que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim as lentes através das quais escolhemos ver o mundo. A verdadeira chave para a serenidade não está na tentativa de controlar o incontrolável, mas no poder de transformar a forma como interpretamos o que nos acontece. Para os estoicos, a mente é a ferramenta suprema e aquilo que alimentamos nela molda a nossa realidade interna. Cada pensamento que alimentamos age como uma tintura sobre essa tela, alterando a tonalidade da nossa percepção e, por consequência, da nossa alma. Quando a mente é tomada por pensamentos de medo, raiva ou rancor, ela se obscurece, obscurecendo também a nossa visão da realidade. O sofrimento, para os estoicos, não é imposto pelos eventos que se apresentam diante de nós, mas pela forma como escolhemos interpretá-los. Um simples pensamento pode, então, ser uma poderosa ferramenta de transformação. Se alimentarmos a mente com pensamentos imorais, impuros ou vingativos, não só manchamos a nossa própria alma, como também aprisionamos a nossa paz. Em contrapartida, pensamentos de virtude, de sabedoria e de controle interno são como luzes que iluminam a alma e dissipam as sombras da angústia. Neste processo de transformação, o grande desafio é escolher qual tinta vamos usar para colorir nossa mente. A virtude, a sabedoria, a serenidade, essas são as cores que purificam e elevam nossa alma. Cada ato de disciplina mental, cada momento de reflexão que rejeita as paixões efêmeras e os impulsos descontrolados é um passo em direção à harmonia interior. O estoico, então, se torna o mestre da sua própria mente, cultivando pensamentos elevados, escolhendo a paz em vez da turbulência, a razão em vez do impulso, a calma em vez da ansiedade. Por isso, a mente não deve ser vista apenas como uma observadora passiva do mundo, mas como a força ativa que molda a nossa experiência de vida. Se a mente estiver enraizada na virtude e no entendimento correto do mundo, a alma será como um espelho refletindo o melhor de si mesma. Ao alimentar a mente com pensamentos nobres, a alma se torna pura, clara e luminosa, capaz de transcender as limitações impostas pelas circunstâncias externas. Portanto, o poder da mente é o poder de moldar a própria existência, e a sabedoria consiste em escolher conscientemente que tintas usar para pintar a nossa alma. O impacto das emoções e o controle da razão. A mente humana é naturalmente suscetível aos estímulos emocionais que surgem diante da vida cotidiana. No entanto, os estoicos nos ensinam que as emoções não são forças implacáveis que nos dominam sem o nosso consentimento. Elas são, na verdade, reações a julgamentos errôneos que fazemos sobre o mundo. A verdadeira liberdade está em perceber que não somos as nossas emoções, mas sim os juízos que as provocam. O poder de controlar a mente, portanto, reside na capacidade de questionar e ajustar esses juízos. Quando a mente se deixa levar pelas emoções, ela perde a sua clareza e equilíbrio. A raiva, a tristeza, o medo e até a alegria exacerbada, se não observadas com sabedoria, podem obscurecer a visão da verdade.
O estoico não nega as emoções humanas, mas entende que é necessário observar de maneira distanciada, sem se identificar com elas. Não são as emoções em si que nos perturbam, mas a nossa aceitação delas como inevitáveis ou corretas. Por exemplo, o medo nasce do julgamento de que algo em nossa vida é ameaçador, quando na realidade a única ameaça está em nossa mente, que projeta essa percepção de forma distorcida. A razão, a habilidade de pensar com clareza e discernir é a verdadeira ferramenta de controle. Quando dominamos nossa capacidade de raciocínio, podemos transformar as emoções em aliados. Por exemplo, a raiva pode ser vista como uma energia que, se direcionada corretamente, pode nos impulsionar a lutar pela justiça ou pela virtude, sem que nos deixe escravizados pelo desejo de vingança. A tristeza, por sua vez, pode ser um lembrete da nossa humanidade, da nossa impermanência e nos convidar à reflexão profunda sobre o que realmente importa na vida. A razão, assim, não serve apenas para neutralizar as emoções, mas para direcioná-las de forma construtiva, evitando que se tornem venenos que envenenam a nossa alma. Esse controle racional não é algo fácil, nem instantâneo. Exige prática constante, vigilância interna e um compromisso com a sabedoria. O estoico, consciente de suas limitações, trabalha diariamente para aprimorar sua mente, treinando-a como um músculo que, quanto mais exercitado, mais forte se torna. É por meio desse esforço contínuo que a razão começa a governar e não mais as emoções, tornando a alma mais leve e equilibrada. O resultado dessa disciplina é uma vida mais serena e resiliente. Quando a mente se torna a governante da nossa experiência emocional, a alma se torna inabalável. Não importa o que o destino traga, a verdadeira força está em saber que, embora não possamos controlar os ventos que nos atingem, podemos, sem dúvida, controlar as velas do nosso barco. Por isso, o estoico não se deixa dominar pela tempestade emocional, mas encontra no silêncio interior o equilíbrio necessário para navegar pela vida com serenidade. A mente estoica, disciplina e virtude como cores da alma. A verdadeira transformação interior não vem da simples reflexão sobre a vida ou do desejo de mudança, mas da prática constante de disciplinar a mente. Para o estoico, a alma não se purifica apenas através de uma compreensão intelectual, mas por meio da ação deliberada e contínua de cultivar as virtudes que guiam nossa existência. A disciplina é, portanto, a base para uma mente tranquila e uma alma iluminada. Cada pensamento, cada atitude, cada decisão deve ser vista como uma oportunidade para praticar a virtude e fortalecer a própria mente. A virtude, para os estoicos, é a única verdadeira fonte de felicidade. Ela não é uma ideia abstrata, mas uma prática diária, uma habilidade que se desenvolve à medida que enfrentamos os desafios da vida. Sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas são as cores que o estoico escolhe para pintar sua alma. Cada uma delas representa uma direção clara para os pensamentos e ações, estabelecendo um padrão de comportamento que transcende as flutuações emocionais e as distrações externas. Ao se dedicar à prática dessas virtudes, o estoico transforma sua mente e, consequentemente, sua percepção de si mesmo e do mundo. A disciplina mental não se resume ao domínio das emoções, mas também ao cultivo de uma mente que busca constantemente a harmonia com a natureza e a razão. A disciplina, portanto, é uma forma de autorregulação que exige um entendimento profundo de nossas próprias limitações e uma disposição para agir de acordo com a razão, e não com os impulsos momentâneos. Quando a mente é disciplinada, ela se torna uma ferramenta poderosa, capaz de conduzir a alma com serenidade, mesmo diante das adversidades da vida. A verdadeira força não reside na resistência passiva às dificuldades, mas na habilidade de escolher com clareza e firmeza como reagir diante delas. A prática constante da virtude, portanto, não é uma busca isolada por qualidades pessoais, mas uma busca pela verdadeira liberdade interna. Ao alinhar os próprios pensamentos e ações à razão e à virtude, o estoico cria uma alma que não é mais influenciada pelos ventos da sorte ou pelas oscilações das emoções. Em vez disso, ele se torna um ser autônomo, capaz de viver de acordo com a sua natureza mais profunda, sem se desviar pelos caprichos do acaso ou da vontade externa. Cada ato virtuoso se torna uma confirmação da própria liberdade interior e, ao mesmo tempo, um passo mais perto da sabedoria e da tranquilidade de espírito. Portanto, a disciplina e a virtude são as verdadeiras cores da alma estoica. Elas
Não são simples objetivos, mas caminhos diários de crescimento e refinamento. Ao cultivar essas qualidades, a alma se torna cada vez mais pura, clara e imune aos distúrbios que a vida pode trazer. Como o artesão que molda sua obra com paciência e precisão, o estoico molda sua mente com disciplina, criando uma alma que reflete a serenidade e a força da razão. Quando seguimos esse caminho, nossa alma, antes turvada, se torna um espelho da própria sabedoria universal. A mente e o universo, o fluxo da natureza e a aceitação. No cerne da filosofia estoica reside a ideia de que somos parte de um cosmos interconectado, onde cada ser desempenha um papel na grande ordem natural. O estoico, ao perceber essa ligação entre sua mente e o universo, entende que sua verdadeira liberdade não está na resistência às forças do mundo, mas na aceitação profunda do que é. A mente humana, ao contrário do que muitos pensam, não deve se rebelar contra a realidade. Em vez disso, deve aprender a fluir com ela, reconhecendo que a harmonia da natureza é maior do que os desejos ou frustrações individuais. A alma estoica, então, se liberta das amarras da luta constante contra o destino e encontra paz na aceitação. Aceitar a vida como ela é, com suas incertezas e desafios, é um dos maiores atos de sabedoria. Para os estoicos, essa aceitação não é resignação passiva, mas sim uma compreensão profunda de que o universo se desenrola conforme uma ordem superior, da qual fazemos parte. Quando nos alinhamos com essa ordem, nossa alma se ajusta e somos capazes de viver com tranquilidade, independentemente das circunstâncias externas. Essa visão da natureza como uma totalidade interligada também nos leva a entender que nossos pensamentos não são fenômenos isolados. Cada julgamento, cada crença é refletido e amplificado na nossa interação com o mundo. Se os nossos pensamentos estão em desacordo com a natureza, se desejamos o que não podemos controlar ou resistimos ao que é inevitável, nossa alma se perturba. Mas ao aceitar o fluxo natural das coisas, a mudança, a impermanência e até mesmo a adversidade, a mente encontra o seu equilíbrio. A paz estoica vem não da negação da realidade, mas da aceitação de sua dinâmica inevitável. Cosmos, para o estoico, não é algo distante e alheio, mas uma extensão da própria alma. Se conseguimos alinhar nossos pensamentos com as leis naturais, nossa mente deixa de ser um campo de batalhas internas e passa a ser um reflexo sereno da ordem universal. O sofrimento, assim, se dissolve na sabedoria que compreende que nada acontece sem razão. O estoico não busca fugir do sofrimento, mas compreender sua origem e sua natureza, abraçando-o como parte integrante da vida humana, não como uma força a ser temida. Portanto, viver em harmonia com a natureza é um processo contínuo de aceitação e adaptação. O universo segue seu curso, e nós, como indivíduos, não somos senhores do destino, mas navegadores em um mar vasto e imprevisível. Contudo, ao ajustar nossa mente à realidade do cosmos, em vez de lutar contra ela, encontramos a verdadeira liberdade e serenidade. A mente então não se vê mais como algo isolado ou frágil, mas como uma expressão da grande totalidade, imune ao caos e em sintonia com o fluxo natural da vida. A transformação interior, cores da mente como reflexo do ser. A alma não é uma entidade estática, mas um reflexo contínuo da qualidade dos pensamentos que alimentamos. O que reside em nossa mente não se limita apenas às nossas ideias conscientes, mas se estende às nossas emoções, crenças e reações. Assim, as cores que tingem a nossa alma são um reflexo direto da natureza desses pensamentos. A transformação interior, portanto, não é uma questão de mudar o que está fora de nós, mas de transformar a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. O estoico sabe que a verdadeira mudança começa com a mente e que a alma segue o curso do pensamento. Cada pensamento, por mais simples que pareça, carrega consigo uma carga energética que influencia a nossa percepção e, consequentemente, o nosso estado de ser. Se uma mente se dedica ao cultivo de ideias virtuosas, ela naturalmente irá refletir calma, clareza e sabedoria. Por outro lado, uma mente dominada pela raiva, pelo medo ou pela inveja, cria uma alma turvada, cheia de sombras que obscurecem a verdadeira essência. O estoico, portanto, trabalha incessantemente para limpar as impurezas mentais que distorcem a visão da realidade, purificando sua alma e tornando-a um reflexo fiel da sua própria natureza mais profunda. A transformação interior é, assim, um processo de purificação e autoaperfeiçoamento. Ao praticar a virtude, o estoico se liberta das limitações que a mente impõe, superando a tirania das emoções descontroladas e das crenças limitantes. Mas essa transformação não ocorre de forma instantânea. É um esforço contínuo, uma dedicação diária em alinhar pensamentos, palavras e ações com os princípios da razão e da sabedoria. A cada novo passo, a alma do estoico se torna mais radiante, como uma tela que, gradualmente,
se preenche com as cores da tranquilidade, da força interior e da virtude. Para o estoico, a transformação não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas o próprio caminho da vida. A prática da virtude não é um fim em si mesma, mas a maneira pela qual a alma se realiza e se purifica. Cada desafio, cada obstáculo, é visto como uma oportunidade para refinar a mente e, por conseguinte, a alma. A verdadeira liberdade e felicidade não vem da busca por circunstâncias externas, mas da constante transformação interior. Ao mantermos nossa mente alinhada com a razão e com a natureza, nossa alma se torna imune às turbulências externas, refletindo a paz e a clareza que residem no coração do universo. Portanto, ao buscar a transformação interior, o estoico não está simplesmente tentando melhorar a si mesmo, mas se alinhando com a ordem cósmica e a sabedoria universal. A mente que se dedica a viver com virtude, que escolhe a paz sobre o tumulto, que a razão sobre a impulsividade, pinta sua alma com as cores mais puras. Essas cores não são apenas um reflexo de quem somos, mas uma expressão do que somos capazes de nos tornar. Seres humanos plenos, em sintonia com a verdade, com a beleza e com a harmonia universal. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com quem também possa se beneficiar dessa reflexão. Ao espalharmos essas ideias, ajudamos mais pessoas a encontrarem paz e clareza. Não se esqueça de conferir o vídeo que aparecerá na tela.